Olá! Já parou para pensar em como é que a gente sabe as coisas que sabemos? Parece simples, mas não é. Hoje, vamos mergulhar fundo nessa questão e desvendar os vários caminhos que nos levam ao conhecimento. E para começar essa jornada, vamos pegar uma pergunta que todo mundo já ouviu e que parece mudar de resposta a cada ano. Essa confusão toda é, na verdade, o ponto de partida perfeito para a nossa exploração de hoje. Normalmente, a primeira reação para responder uma pergunta como essa vem de dois lugares. De um lado, o senso comum, aquela voz que diz que um copinho de vinho ajuda a relaxar. Do outro, a tradição, que nos lembra que várias culturas bebem vinho há séculos. As duas são formas de conhecimento, moldadas pela vida e pela cultura. O senso comum é aquele conhecimento do dia-a-dia. É super útil, mas é informal, não segue um método. Pensa naquela ideia de que apanhar frio causa gripe. Parece fazer sentido, né? Mas a ciência já mostrou que o culpado é um vírus, não a temperatura em si. O senso comum é assim, nasce da experiência, mas nem sempre acerta no alvo. E por muito tempo, a humanidade se apoiou em outras fontes. O conhecimento mítico, por exemplo, presente nas histórias da Grécia Antiga ou nos saberes indígenas, via um mundo como se a natureza tivesse vontades e desejos. Já o conhecimento religioso se baseia na fé, em textos sagrados e em dogmas, que são aquelas verdades que não se questionam. E aqui é que a coisa fica interessante. O problema com essas formas de saber é que elas acabam nos dando respostas totalmente contraditórias sobre a nossa questão do vinho. Um dia faz bem, no outro é um veneno. Essa confusão toda acaba gerando uma necessidade de ter um sistema mais confiável, mais robusto, para encontrar respostas. É justamente para sair dessa sinuca de bico que entra em cena o conhecimento científico. A grande diferença? Ele não se baseia em achismos ou experiências pessoais. Ele exige um sistema, um método. As conclusões da ciência não são opiniões, são baseadas em fatos que, em tese, qualquer pessoa pode verificar e testar por si mesma. E para organizar essa busca por respostas, gênios como Galileu Galilei ajudaram a criar o que a gente conhece como método científico. É um passo a passo bem estruturado. Primeiro a gente observa alguma coisa. Depois cria uma hipótese, uma possível explicação. Aí vem a parte legal, a experimentação, para testar se a hipótese se sustenta. E, no fim, com base nas evidências, a gente chega a uma conclusão. Mas, olha, não é só ter um método. Acontece que, mesmo dentro da ciência, nem todo mundo parte do mesmo lugar. Os cientistas usam lentes diferentes para enxergar o mundo, e essas lentes acabam definindo o que eles acreditam ser a verdadeira fonte do conhecimento. Essas crenças fundamentais, essas lentes, têm um nome: paradigmas. Um paradigma é como um grande modelo mental que guia uma comunidade científica inteira, definindo quais problemas são importantes e como resolvê-los. É o que molda a maneira como a ciência é feita em uma determinada época. Historicamente, dois paradigmas gigantescos entraram em campo, o racionalismo e o empirismo. Os racionalistas, com Descartes como um dos seus grandes nomes, botavam todas as fichas na razão, na lógica. Já os empiristas, liderados por gente como Francis Bacon, diziam que o conhecimento de verdade vem da experiência, da observação do mundo. Para um racionalista, o raciocínio puro, como na matemática, é a forma mais elevada de conhecimento. A famosa frase do Descartes, penso, logo existo, resume essa ideia perfeitamente. A verdade pode ser descoberta só pelo poder do pensamento, sem nem precisar olhar pela janela. Do outro lado do campo, os empiristas tinham uma pegada muito mais prática. Para Francis Bacon não adiantava nada saber algo se isso não servisse para melhorar a vida das pessoas. O conhecimento para eles só tinha valor de verdade se pudesse ser aplicado para trazer algum benefício concreto para a sociedade. Ok. Com todas estas ideias na cabeça, como é que um pesquisador de hoje em dia pegaria a nossa pergunta sobre o vinho e a transformaria numa investigação séria formal? Bom, o pontapé inicial é sempre ter um problema bem definido e uma hipótese. A hipótese nada mais é do que uma resposta provisória, um palpite inteligente, sabe? É uma afirmação que a pesquisa vai tentar confirmar ou, quem sabe, derrubar. Depois é preciso escolher a abordagem certa. A pesquisa qualitativa é focada na qualidade, em entender o porquê das coisas, mergulhando fundo nos significados. Já a pesquisa quantitativa foca na quantidade, usando números e estatísticas para medir o quantos e o com que frequência. Voltando ao nosso vinho, uma pesquisa qualitativa poderia fazer entrevistas longas com consumidores para entender a relação deles com a bebida. Já a quantitativa seria algo como analisar os dados de saúde de milhares de pessoas para ver se existe uma correlação entre beber vinho e ter uma vida mais longa, por exemplo.
E claro que nada disso é feito no improviso. Toda pesquisa séria segue um roteiro, um cronograma. É um plano de voo detalhado que vai desde a definição do problema, passando pela coleta e a análise dos dados, até a divulgação dos resultados finais. É uma jornada com começo, meio e fim bem definidos. E tudo isso nos leva a uma das ideias mais importantes e talvez mais surpreendentes sobre a própria natureza do conhecimento científico. A grande sacada é esta. A ciência não nos dá verdades absolutas escritas em pedra. Muito pelo contrário. As suas conclusões são sempre provisórias, são o melhor que a gente sabe até aquele momento. A ciência é um processo que está sempre se corrigindo e melhorando, e isso não é uma fraqueza, é a sua maior força. E é nesse processo que, de vez em quando, acontecem as famosas quebras de paradigma. É quando uma descoberta nova é tão revolucionária que vira tudo de cabeça para baixo e força a gente a repensar tudo o que achávamos que sabíamos. A mudança da ideia de que a Terra era o centro do universo para um modelo com o Sol no centro é o exemplo clássico de uma revolução que mudou tudo. E então, depois de toda essa viagem, e o nosso copo de vinho? Bem, a resposta depende do consenso científico de hoje, que foi construído com base em centenas de estudos. É uma foto do momento atual dessa investigação. Uma foto que pode muito bem ser diferente daqui a alguns anos, com novas evidências. No fim das contas, o mais poderoso não é só saber um fato, mas entender o processo de como se chega ao conhecimento. Isso nos dá ferramentas para navegar um mundo cheio de informações e desinformação com um olhar mais crítico e uma mente mais aberta. E fica aqui a provocação. Que crença que todo mundo aceita como verdade hoje poderia, na verdade, estar só esperando para ser posta à prova?